Vamos lá, pessoal, retomando então, faltou ali a gente finalizar com a parte a respeito específica da contestação. Então, a respeito aí dessa resposta, né, aí do réu, uma das principais, com toda certeza, a resposta central que nós temos quanto mecanismo aí de defesa no polo passivo de uma demanda, a contestação ou peça contestatória, tá? Contestação não tem ali apelido como exordial, nada disso, é contestação mesmo, nome técnico aí do Código de Processo Civil, ou peça contestatória, tá? Bom, gente, aqui são aspectos bem técnicos que a gente vai analisar. Para quem já percebeu, na verdade, o estudo de procedimentos, né, no âmbito aí do processo civil, é um estudo muito técnico, é fazer a leitura mesmo dos artigos do Código de Processo Civil e fazer ali, transportar essa análise para uma visão na sequência desses atos, em como formular, né, e estruturar ali uma contestação, ok? Então vamos lá, pedir de novo licença aí para a gente compartilhar, vai ser a mesma telinha que eu já estava trabalhando ali com vocês, vou só dar continuidade mais uma vez. Foi? Foi. Então, tá aí, contestação. Bom, gente, primeiras considerações, tá? Contestação é muito similar à petição inicial, né? Vou até usar essa expressão, né? Então, ela seria a petição inicial aí. Meu computador ficou um pouquinho lento, gente, desculpa que eu estou carregando já o vídeo de vocês da outra gravação, aí ele está terminando de carregar e fica, às vezes pode dar um delayzinho. Então, muito similar à petição inicial, a gente vai ver a estrutura dela, né? Ela segue também aquela lógica de estruturação mínima, é o que a gente diz de esqueleto de uma peça processual, embora com as suas particularidades, né? A gente tem que lembrar que, diferente do autor, que fez a petição inicial e vai ter ali a resposta do réu, e depois há um momento de uma réplica, de uma impugnação à contestação, via de regra que, no caso do réu, ele não vai ter outra oportunidade para se manifestar a respeito daqueles fatos que já foram delimitados na petição inicial. Obviamente que fatos novos podem surgir, e aí, em momento posterior, você vai se manifestar perante contraditória, ampla defesa desses novos fatos ou novos documentos que o autor vier a juntar. Mas, até então, aquilo que de fato se consolidou na petição inicial é o momento ali de ser rebatido, né, de ser rechaçado, contestado, aqui nessa fase processual, tá? Então, ela vai ter, obviamente, ali características muito próximas, né, da petição inicial do nosso autor, tá? Obrigatoriamente, gente, ixi, acho que agora travou muito. Obrigatoriamente, a nossa petição inicial ela vai ter ali sua forma escrita, tá? Então, não existe aí petição inicial, não, desculpa, gente. Não existe aí contestação feita em modalidade oral, tá? Então, o que vai ocorrer, obviamente, em relação a isso, no momento posterior, a depender do procedimento que a gente está analisando, é depois da audiência de instrução e julgamento, a gente fazer uma concentração de análise, né? Por meio ali dos debates orais, principalmente em juizados, e também ali por meio de alegações finais, às vezes por escrito, se for o caso, né? Em âmbito civil, né? Alguns procedimentos especiais que isso também vai ser permissivo, mas como regra ali, fora esse outro momento processual que, de fato, o réu pode se manifestar novamente, sempre ali por escrito, né? Endereçamento, qualificação das partes, documentos indispensáveis, requerimento de provas e dedução dos fatos e da defesa, tá? Aqui que a gente vai depois fazer um aprofundamento maior daqui a pouco. Gente, o prazo para contestação, prazo aí de 15 dias. A contagem do prazo que a gente tem que ficar atento, tá? Então, a gente vou voltar nisso mais para frente, porque depende muito de como que se deu o ato pretérito, né? Se teve audiência de conciliação ou não, como que se deu essa audiência, se dispensou, se não dispensou, enfim. Então, a contagem desse prazo é que depende, tá? O prazo é sempre de 15 dias úteis, tá? Esse prazo de 15 dias úteis é prazo processual, considera-se os feriados nacionais, tá? Assim, reconhecidos, e no caso de feriados locais ou estaduais, isso demanda regulamentação específica do próprio Tribunal de Justiça. No nosso caso aqui, o Tribunal de Justiça ele já lança uma nota, por exemplo, falando da questão do feriado quando é local, estadual e assim por diante. Agora, os finais de semana aí, né? E os feriados nacionais, automaticamente a gente não conta dentro desses prazos, ali em dias úteis, tá? Lembrando que também essa contagem de dias úteis, né, serve lá para o âmbito dos juizados especiais e também no caso de fazenda pública, tá, gente?
Qual o termo inicial, agora sim, né? Qual o termo inicial aí dos 15 dias úteis? Nós temos 4 situações possíveis para ter o termo inicial no procedimento aqui comum. Não estou falando de juizado, hein, gente? No procedimento comum, então, do CPC aqui, depende de 4 situações aqui que nós vamos ter que analisar. Via de regra, vocês vão ver que essas situações, elas vão ser geradas de acordo com o ato processual anterior, que no caso a gente está falando aqui em especial da audiência de conciliação e mediação, ok? Então, ó, o termo inicial será a audiência de conciliação ou mediação, ou da última sessão dessa audiência, quando qualquer parte não comparecer, ou se não comparece, ou se comparecendo, não houver ali autocomposição. Então, marcamos a audiência para hoje, tá? Compareceu ou não compareceu, mas comparecendo não teve acordo, então no dia seguinte, beleza? No dia seguinte, após a realização desse ato, a contagem do prazo vai começar. Beleza, tá? Então, no dia seguinte, a audiência de conciliação ou mediação. De novo, a gente não está falando de juizados, ok? Esse aqui é o mais comum, né, gente? A primeira situação é a mais comum de acontecer, tá? O termo inicial será o protocolo do pedido de cancelamento da audiência no caso do réu, tá? Então, ó, imaginem na hipótese, tudo bem? Que de fato o autor não quis a conciliação, mas o réu quis a conciliação, então vai ser realizada. Se houver transação, excelente. Se não houver, dia seguinte começa a correr ali o prazo para o réu. Agora, autor não quis conciliação, né? O réu se manifesta antes da data, né? Lembrando, né, que no caso ele precisa ser citado um interregno de pelo menos 20 dias antes, né, dessa audiência, mas nesse intervalo ele já faz uma petição simples dizendo que não tem interesse na realização de qualquer tipo de aspecto ali consensual de resolução desse conflito. Então, o protocolo do pedido de cancelamento vai ser ali o termo inicial. Cuidado, termo inicial é diferente de contagem, né? Então, o termo inicial começa na data do protocolo, a contagem ali no dia útil seguinte, ok? Nos demais casos, será aquele previsto no 231 do CPC, que a gente já estudou essas contagens, a depender de como foi a citação, né? Então, em questões que envolvem a necessidade de uma citação por edital, se for o caso, citação por hora certa, ou nas modalidades que porventura chegam a houver necessidade de uma citação por meio de oficial de justiça, né? Então, ou no caso de cumprimento por meio de correios, o retorno, né? Do cumprimento da carta aí, o seu registro dentro do processo. Então, vai depender daquelas situações que nós já estudamos lá, tá? A quarta situação aqui, gente, é numa situação de litisconsórcio, tá? Então, segundo aí o 334, no parágrafo 4º, diz o seguinte: se a audiência de conciliação não puder ser designada, quando a demanda não admitir autocomposição, então lembra naqueles casos, né, que não vai ter acordo por conta de direitos indisponíveis, e havendo litisconsórcio passivo, ou seja, mais de um réu, mais de um no polo passivo, se o autor desistir em relação a um réu não citado, o termo inicial do prazo de contestação de todos será a data da intimação que homologou a desistência, tá? Porque no caso de vários réus, gente, o prazo começa a correr a partir da citação do último, tá? Se eu tenho 3 réus, os 3 precisam ser devidamente citados, cumprido o mandato de citação lá no processo, dos 3, na hora que cumpriu do último, o prazo vai começar a correr, tá? Aí o que acontece, né? Vamos dizer aqui que já houve réus citados, mas um ainda não foi citado. Se o autor desiste da ação em relação a esse que não foi citado, tá? O juiz vai homologar essa desistência, vai tirar ele lá do polo passivo da demanda, e aí, nesse caso, quando o juiz homologar essa desistência, essa data é o termo inicial para os demais agora apresentarem as suas contestações, beleza? Tá? Então, no caso de mais de um réu, a regrinha, né, de contagem, no caso de litisconsórcio, é que todos precisam ser citados como regra, tá? A exceção, óbvio, né, gente, se tratando, né, que é o principal aqui de processo eletrônico, que aí a gente não vai ter essa contagem diferenciada em relação aos litisconsórcios, né? Mas fora essa situação excepcional aí que a gente está debatendo de processos que ainda são físicos, né, e assim por diante, que não era o caso por meio eletrônico,
Então, nessa situação específica, né, quando eu desisto em relação a um, o prazo dos demais já vai começar a valer ali, tá? A gente usa muito isso como estratégia de defesa, né? Algumas demandas, como por exemplo, no caso ainda de litisconsórcio, são pessoas casadas, essa regra, mesmo processo eletrônico, ainda vale, por exemplo, lá nas ações de execução, que é uma ação de embargos, né? Que a gente vai ter lá no processo de execução. Então, se eu sou casado aqui com a Maria, né, os dois devidamente ali vão ser citados, né, do processo de execução autônomo, até a minha esposa também ser citada, o meu prazo não está ali correndo, tá? Agora, como regra fora desse ambiente ali, no caso de mais de um réu participando da demanda, mesmo que eles tenham, né, advogados ali diversos em relação a isso, ou mesmo advogados que são ali do mesmo escritório, né, de advocacia, nesse caso específico, desde que seja o mesmo que atue, a gente vai ter essas contagens diferenciadas de acordo lá com o 231. Mas fora dessa hipótese ali, de fato, né, da audiência de conciliação não realizada, dia seguinte, seu prazo ali está correndo no procedimento comum, não realizado por conta de autocomposição, ou no caso ali de demandas, né, que não admitem, aliás, a autocomposição, então a partir do momento que a sua citação foi realizada. E aí a contagem depende daquela forma que a gente já estudou, né? Da juntada, ali do cumprimento da carta no processo, ou então de imediato, a dependendo das situações que envolvam citação de questões específicas, beleza? Tá? Então, tá aí em relação a isso, embora a primeira aí é a principal. E no juizado é diferente, tá? No âmbito dos juizados, então, existe uma polêmica até hoje, tá? Do termo inicial da contagem desse prazo, tudo bem? No caso do processo civil, tá mais claro, porque no procedimento comum, aliás, porque tem audiência, se não teve acordo, beleza, segue, né? E você vai apresentar sua resposta. No caso dos juizados, né, por conta do artigo 27, existe esse debate, tá? Se marcada a audiência, né, preliminar aí nos juizados, audiência de conciliação, eu já tenho que apresentar minha contestação, ainda que haja proposta de acordo ou não, tá? Ou somente depois da realização da audiência é que eu vou ser intimado para apresentar a minha contestação. Ou se da realização da audiência o prazo já é automático, não tendo acordo, os 15 dias começam a correr ali para mim contestar no âmbito dos juizados, tá bem? Então, gente, em relação a isso, né, esse debate é polêmico, a STJ já tem se manifestado em relação a isso, que esse prazo é depois ali da realização da audiência de conciliação, abre-se, intima-se para apresentar essa contestação, tá bem? Mas tem juiz que adota isso de automático, tá? Então, você já não teve acordo, na data da audiência, lá no juizado, você já tinha que apresentar a sua contestação. Existe aqui o FONAD, né? Que são os enunciados do fórum, né? Dos juizados especiais, que já traz uma outra regrinha, que a contestação pode ser apresentada até audiência de instrução e julgamento. Tudo bem? Então, aqui uma outra posição, né? Alguns juízes se deparam com a frustração de um acordo na audiência de conciliação e mediação e já exigem de pronto a contestação e dão início à realização imediata da instrução. Então, faz aquela audiência uno ali, né? Então, tem que tomar cuidado quando envolve juizado, que eu sempre digo, né? Não aguardem só audiência de conciliação ali não, né? Já fiquem ali atentos para isso, beleza? Tá? Se for o caso do juiz já ter se manifestado antes de outra forma, segue ali a regra que o juiz colocou em termos de procedimentos, ok? Gente, o que que uma contestação precisa necessariamente ali abordar, né? Fora a parte de estrutura formal, então, duas regras ou dois princípios aqui. Regra, o princípio da eventualidade, e da impugnação específica, tá? Então, do ônus da impugnação específica. A primeira regra da eventualidade ou concentração de defesa. O que que isso quer dizer? Gente, tem que falar tudo de defesa. Não tem aquele negócio de guardar a carta na manga quando eu já estou trabalhando com contestação, não, tá? Então, é o seu momento de falar tudo, tá? Então, o professor Renato Monfans, ele traz uma análise interessante, esquemática, que a contestação ela tem um efeito horizontal e um efeito vertical. Horizontal, ou seja, eu tenho que abordar todos os temas necessários ali é o que eu acho que é a questão de minha defesa, tanto defesas processuais quanto defesas
de mérito, né? Eventualmente, outra questão que vem aparecer, aí o juiz vai abrir prazo para eu me manifestar sobre ela. Mas aquilo que está na petição inicial, preciso rebater de forma contínua, de forma ali horizontal, ou seja, de forma plena, concentrada, tudo isso. Que aquilo que eu não rebater, considera-se como efeito, tá? Que nós vamos ver, que você está concordando com o autor, tá? Ou então que é, em tese, verossímil, né? As alegações ali do autor. Então, você corre esse risco, né? De acabar tendo um pedido do autor acatado, porque você esqueceu de contestar sobre ele, ainda que seja uma negativa ali mais generalista, tudo bem? Então, princípio da concentração da defesa. Como a gente vai concentrar todas essas defesas, podem ser que umas sejam mais fortes, né? Do que outras em termos de acatamento. Então, daí a ideia de eventualidade. Isso não quebra, vamos dizer assim, a confiança ou teor de força que a sua contestação tem. Então, muito utilizado lá no âmbito, né, do direito penal, a ideia de eventualidade nas defesas do acusado, mas é que a ideia é essa, né? Então, tese principal, mas caso, assim, esse juízo não concorde que seja dessa maneira, dessa, tá? Então, é preciso você rebater todos esses pontos, tá? Aqui de forma horizontal. E, além disso, nós vamos ver que de maneira também vertical, ou seja, especificando e detalhando isso. Já é o próximo princípio aí, tá? Porque, gente, se eu não faço essa consagração, a gente tem uma preclusão consumativa, tá? E aí essa preclusão consumativa, ela vai gerar um prejuízo ali para você, beleza? Tá? Em termos do autor acabar tendo ali aquele pedido ou aquela parte do pedido sendo acatada pelo juízo, porque você quedou-se inerte, né? Ficou ali sem manifestação, foi omisso em relação a isso, tá? Então, o artigo 336 aí do CPC traz para nós essa regra, né? Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando também as provas que pretende produzir. E esse ônus, obviamente, esse ônus é ali somente do réu, tá? Então, o princípio da concentração da defesa, tudo bem? Tem exceção? A gente tem, né? Tudo no direito tem exceção. O artigo 342 traz exceção a isso, tá? Situações que mesmo depois da contestação, tá? Vai poder o réu ali trazer novas alegações, tá? Fato ou direito superveniente, então uma situação nova que vem acontecer depois dessa resposta que vai influenciar, né? É uma discussão sobre questão de alimentos, mas o alimentando acabou falecendo, enfim, algo nesse sentido, né? Quando competir ao juiz conhecer delas de ofício, então situações que envolvem principalmente, questões de documentos obrigatórios, né? É uma ação de propriedade, você não juntou o título de propriedade. Você não precisa contestar para falar isso. Tudo bem? Isso aí já é inerente à própria análise que o juiz vai fazer, né? É um divórcio, uma dissolução, uma divórcio, né? Principalmente, um divórcio, você não juntou ali a certidão, o autor não juntou a certidão de casamento para demonstrar a existência do casamento ou não, tá? Então, questões principalmente documentais, ali que o juiz de ofício possa conhecê-los, não há essa necessidade, né? No caso também, de incompetência absoluta, né? Caso de incompetência absoluta, o juiz de ofício pode dizer, essa matéria não é da minha atribuição, isso daqui envolve uma questão, talvez, a da Justiça Federal, isso daqui é da Justiça especializada, enfim, tá? Ou é uma situação direta, né, de um impedimento absoluto desse juiz, então ele já se manifesta pela sua incompetência também em julgar, né, analisar aquele caso, então você não precisa rebater isso, tá? Por expressa autorização legal, puderem ser formuladas a qualquer tempo e grau de jurisdição. São situações ali que você pode, né, alegar perante o juiz para solicitar uma nova manifestação, né? Eu fiz isso numa ação demarcatória de terras, porque, né, é uma ação que eu preciso antes saber de fato onde essas terras estão. E aí eu preciso da produção de um laudo pericial do agrimensor para ter essa certeza, porque por hora a gente só tem a prévia, né? E ninguém é estudioso nesse ponto, e a parte não tinha dinheiro para arcar antes com essa perícia por fora, né? E aí já vieram aquele tanto de contestação, né?
dos réus, beleza? Já dizendo que era errado, porque lá eles têm dinheiro, contrataram o perito. Aí o que que eu solicitei? Falei, olha, juiz, não tem como, nesse momento, eu me manifestar sobre isso, porque eu preciso do laudo aí de um perito judicial, já que eu sou beneficiário da gratuidade de justiça, para analisar. Após esse laudo, aí de fato eu consigo contestar, até mesmo para concordar ou não com essas questões aí que estão sendo postas, né? Então, são situações excepcionais, tanto o réu e o autor vão poder, mesmo depois da contestação, trazer esse fato ao juiz, né? E aí o juízo vai analisar se realmente isso vai ser autorizado. Então, é uma cláusulazinha aberta aí que nós temos nesse sentido, tá bem? Gente, o segundo princípio aí, ônus da impugnação específica, né? Aqui já é aquela ideia de verticalidade que eu falei para vocês, tá? Então, além de falar tudo, tem que falar com precisão de todos esses temas, né? Então, tem que trazer ali, em relação a todos esses aspectos, para não produzir efeitos, né? De preclusão ou mesmo de revelia, né? Se ele não se manifesta, tá? Então, via de regra, né? São as situações que podem gerar preclusão também e que podem gerar também efeitos ali de revelia, tá? Então, a impugnação específica, eu tenho que falar ponto por ponto daquilo que, de fato, na petição inicial está sendo colocado, tá? Então, ó, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre todas, então, manifestar-se precisamente, de forma detalhada, sobre todas as alegações de fato constantes na petição inicial, presumindo os verdadeiros as não impugnadas. Tudo bem? Então, essa é a regra, tá? Consequência, gente, existem algumas matérias que eu não preciso fazer dessa forma, tá? Então, são as exceções ali que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, nesses casos ali, a gente vai ter algumas exceções, em especial no caso de impugnação que não é específica, impugnação genérica, que alguns ali vão ter esse direito, né? Já foi muito debatido isso daí, mas o CPC acabou reconhecendo alguns casos, tá? Mas nos demais, você precisa, obviamente, trazer essas situações, beleza? Então, ó, para especificar isso melhor, até aí eu coloquei aqui do professor Renato Montanz, ele vai dizer, ó, numa comparação gráfica, a regra da eventualidade ou da concentração se situa no plano horizontal, no qual se exige a apresentação de toda a matéria de defesa. Então, você tem que falar de toda a matéria que deve ser legada, processuais, de mérito, assim por diante. Já no plano vertical, reside no ônus da impugnação específica, que versa sobre a profundidade de todas elas, né? Falar tudo e de tudo, né? Então, ficou um pouco redundante, mas falar de todo mundo de forma específica, né? Tudo e de todos ali, ok? Bom, gente, temos exceção? Temos, tá? Então, quando que a gente tem aqui exceção ao ônus da... Obus não, né? Ônus. Ao ônus da impugnação exceção ao ônus da impugnação específica, tá? Tá aí no 341 nos seus incisos. Quando não for admissível ao seu respeito a confissão, tá? Então, o que que isso quer dizer? Beleza? Nesses casos que não se admite confissão, tá? Não há necessidade de fazer impugnação específica, tá? A gente não admite confissão lá no 402 aí, do CPC, no caso de direitos indisponíveis. Então, caso de direito indisponíveis, mesmo que eu não impugne, isso não vai produzir esses efeitos, né? Direitos indisponíveis normalmente são demandas de capacidade civil, estado, né, das pessoas, né? Questão que envolve aí alimentos, por exemplo, direitos da personalidade. Então, nesse caso, tá? Eu não vou ter consequências negativas se eu não impugnar de maneira específica, porque não vai gerar esse efeito de revelia ou efeito aqui material da revelia, né? Considerar verdadeiro ou presumir verdadeiro esses fatos, tá bem? Então, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considera da substância do ato. Documento ali essencial também, beleza? Então, no caso de um erro grosseiro, né, às vezes da parte autora,
Eu vi uma vez um que acabou perdendo por besteira mesmo, porque tinha que juntar o documento referente, né? Era pessoa jurídica, tinha que juntar o ato constitutivo, o juiz pediu para emendar, não juntou, seguiu o processo mesmo assim, e aí, nesse caso, não houve impugnação específica, mas o juiz reconheceu isso na sentença, dando a improcedência, justamente por ausência, né, de documento que era essencial para a procuração, de fato, produzir efeitos ali, né? Então, acaba que também é uma outra situação que envolve essa questão documental, aquela que eu acabei de falar sobre a certidão de casamento, nas ações de divórcio, tá? Você não precisa contestar isso, você não precisa impugnar isso. Estiver em contradição com a defesa, considerado seu conjunto, que é uma cláusula aberta, né, gente, de questão de falta de lógica ali, ou de cotejo, que eventualmente a gente enxergue na petição inicial, tá? Nesse caso específico ali, né, havendo essa ausência justamente de um cotejo analítico adequado na petição inicial, não tem nem como você contestar isso, né? Então, você rechaça de uma forma geral ali, beleza? Tá? Agora, o parágrafo segundo, gente, também traz uma regrinha que a gente chama ali de impugnação geral, tá? Então, aqui de impugnação geral, também chamada de, é, não é vamos dizer assim, não é uma prerrogativa, mas é um instituto aí de negativa geral de fatos. Aí a gente não especifica, você simplesmente faz uma peça ali dizendo que rechaça todos os termos da inicial e que siga para a instrução, e em momento oportuno você vai falar disso novamente, tá? Então, hoje isso é proibido o Ministério Público fazer, tá? São pouquíssimas ali situações que o CPC vai admitir. Então, ele vai admitir no caso de defensor público, advogado dativo e curadoria especial, tá? STJ reconhece isso também para a Fazenda Pública, tudo bem? A Fazenda Pública pode fazer ali esse rechaçar de forma geral, sem especificar um a um, sem detalhar, tá? Tem um debate da Defensoria Pública, que hoje ela não teria, na verdade, mais esse direito, mas o STJ ainda considera, seguindo o CPC, tanto o defensor e o dativo, com essa faculdade ali da negativa geral, tá bem? Bom, gente, estrutura da contestação, né? Então, nós temos ali o que nós chamamos de preâmbulo. Esse preâmbulo, né, vai ser formado pelo endereçamento, e aqui o endereçamento a gente já sabe, porque houve uma citação, né? Então, é aquela vara já determinada lá na citação. Então, endereçamento, e ali depois a qualificação das partes. Nesse caso, você vai qualificar o acusado, ó, você vai qualificar aí o seu cliente, né, que é o réu. Então, João de tal, brasileiro, etc., enfim, taranã, neste ato representado pelo seu patrono, né, com nota do rodapé, procuração anexo, enfim, aquele modelo tradicional de qualificação de partes, vem o quê? Apresentar contestação ou peça acusatória, tá? Em relação à ação de indenização, blá, 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 proposta pelo João de tal, beleza? Pelos fatos e fundamentos a seguir. E aí segue para o restante, né? E aí no restante nós vamos ter, então, a narrativa dos fatos. Então aqui, ó, é a sua vez de contar a história. Então, é muito importante você realmente fazer uma bela narrativa aqui dos fatos para desconstruir aquilo que o autor está dizendo, né? Trazer ali, de fato, a realidade em favor ali do réu, tá? Feito isso, então a gente vai para a parte de fundamentação. Na parte de fundamentação, são as defesas, né? E aqui nós temos as defesas de duas naturezas. Defesas processuais e as defesas, o quê? De mérito. Tudo bem? As defesas processuais e de mérito. E aqui não tem pedido, né? A gente vai ter requerimentos finais, ou então conclusão, ok? Se houvesse uma outra forma de resposta, que seria uma reconvenção, a gente ia fazer essa estrutura um pouquinho diferente. Aqui é só uma contestação, tá? Então, na fundamentação, trazer primeiro as processuais, que são de natureza preliminar, e depois as questões de mérito propriamente ditas. Então, uma estrutura muito parecida aí, né, com a petição inicial, beleza? Tá? E aí, gente, quais são essas processuais para nós finalizarmos? Artigo 337 vai dizer, ó, antes de falar do mérito, deve ali o réu alegar ausência de citação, incompetência absoluta ou relativa,
Incorreção ali do valor da causa, o valor da causa está errado pelo autor, isso vai ter reflexo, lembram lá, né? Inépcia da petição inicial, perempção, tá? Perempção é em relação, para quem lembra aí, de perda de faculdade processual diante de situações de abandono de processo, né? Litispendência, ou seja, já tem uma ação sobre o mesmo assunto, mesmas partes ali correndo, mesma causa de pedir, coisa julgada, decisão já aconteceu, conexão, né? Então, no caso de conexão, seja em relação ali às partes ou à causa de pedido também, ou em relação ao pedido, a gente vai juntar processo, incapacidade da parte ou defeito de autorização, convenção de arbitragem, ou seja, o processo deveria na verdade, não está no judiciário, mas sim perante ali alguma corte de arbitragem, ausência de legitimidade ou interesse processual, ilegitimidade para ser parte, ou então falta algum pressuposto específico, né, de interesse de audir, falta de caução quando a lei exigir, tá? São situações excepcionais, mais aplicadas ali a algumas demandas, como, por exemplo, demandas de petição de herança, algumas demandas também possessórias, tá? E indevida concessão de gratuidade de justiça. Então, isso tudo deve ser alegado antes das questões de mérito, tá bem? Bom, gente, em relação a elas aqui, ó, no caso de incompetência absoluta, no caso de incompetência absoluta, tá? E no caso de inexistência também, nulidade de citação e dependendo aqui da ausência, tá? De pressuposto processual, por exemplo, um impedimento, algo nesse sentido de natureza absoluta, o juiz pode de ofício, né, já se manifestar sobre ele. Os demais você precisa necessariamente fazer ali a sua impugnação específica. E esqueceu, por exemplo, de rebater valor da causa, né? Por exemplo, o valor da causa ou gratuidade de justiça, já era. Então, lá na frente, isso daí não tem como você cair de novo, né? Peguei um processo que a autora era beneficiária de gratuidade, a gente contestou, dizendo da questão que ela tinha dinheiro e ocultava e tudo mais. E aí, o que o juiz fez? Na sentença, o juiz afastou a gratuidade de justiça que ele concedeu lá atrás e, em razão disso, repartiu os honorários, né? A gente passou a ter direito aos honorários, porque se eu fosse beneficiário da gratuidade de justiça, mesmo eu sendo condenado a honorário de sucumbência, fica suspenso o pagamento deles, né? Então, por isso, essa questão que a gente trabalhou de ter que sempre manifestar sobre tudo, tá? Dois outros pontos que eu queria destacar, gente, é no caso de arguição aqui, ó, o 338, é no caso de alguma arguição de ilegitimidade, no caso aqui são de partes, tá? E aí, quais são as consequências, né, em relação a isso, tá? Então, alegando o réu na contestação ser parte ilegítima, ou não ser o responsável, o juiz vai facultar ao autor 15 dias para alterar ali a petição inicial, tá? Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, porque não era ele mesmo, errou, tudo bem? Então aqui por erro direto do autor da ação, tá? Agora, ó, no 339, quando for, tá, também alegado pelo réu a sua ilegitimidade, ele deve indicar já o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena ali de arcar com essas despesas e pelos prejuízos dessa falta de indicação, tá? Dentro desse processamento, né, se o autor aceitar a indicação, ele vai ter 15 dias para alterar, como a gente viu lá no 338, tá? Também, em mesmo período, né, nos 15 dias, se ele não concordar com essa alteração, esse processo segue ali para o debate em audiência, de instrução e depois na fase de sentença, beleza? Tá? Então, arguída a legitimidade ali do nosso réu, então, em relação a esse aspecto, ele vai seguir ali essas regrinhas aqui dos 15 dias, beleza? Tá? Quando é o próprio réu, o ideal é que, óbvio, né, se ele conhece, ele já dizer qual é ali de fato o réu que seria o competente para responder essa ação, tá? Quando o réu arguir ilegitimidade, né, do próprio autor em si, isso daí vai ser debatido em outro momento, que o processo segue, que seria a ilegitimidade aí do polo ativo e não do polo passivo. Quando o próprio réu já fala da sua ilegitimidade, o juiz já deve fazer aí, vamos dizer assim, esse saneamento prévio para consertar isso, beleza? E o processo não vai seguir enquanto, de fato, isso for dirimido ali inicialmente. Se
nenhum concordar e disser que é assim mesmo, o juiz lá no final vai dizer, não, de fato, ele aqui era ilegítimo, né? Não vai ter julgamento de mérito. Bom, gente, e aqui no caso de arguição de incompetência. A arguição de incompetência, segue-se esse procedimento, né? Ela pode ser absoluta ou relativa, absoluta em relação, então, a pessoas, ou então em relação à causa, né? Por exemplo, uma demanda que é de imóvel deveria correr no local do imóvel e está correndo em circunscrição diversa, em comarca diversa, ou uma demanda que versa sobre justiça especializada, ou enfim, em razão da pessoa tinha algum foro específico, tá? Então, essas de natureza absoluta, próprio juiz pode se manifestar de ofício. As relativas normalmente são em razão de valor da causa, né? Mais típica para defesa em juizados especiais, mas também aqui para nós uma interessante em relação à territorial, né? Então, era para ser no domicílio do autor, mas acabou ao contrário, era para ser no domicílio do réu, mas acabou colocando no domicílio do autor. O réu foi citado e não falou nada. Beleza, segue lá no domicílio do autor, tá? Agora, nesse caso de alegação pelo réu, né, da incompetência que não seja absoluta, que o juiz já de imediato vai decidir sobre ela, né? Criando, se for o caso, até um conflito de competência, né? No caso de incompetência relativa, que ela precisa ser arguída, nesse caso, né, então, reconhecida ali essa incompetência relativa, isso vai ser destinado ali ao novo juízo, tá? Aí o processo segue para esse novo juízo, já com a contestação realizada. Tudo bem? Então, não tem como você entrar, na verdade, com uma mera arguição de competência e depois querer um prazo a mais, né? Em relação à necessidade ali de apresentação da sua contestação, tá? O que a gente vai suspender, óbvio, em especial se isso tiver sido praticado antes da própria contestação, antes do prazo você já alega essa incompetência para ser realizada, tudo bem? Aí vai ter audiência de conciliação, tudo mais, e assim por diante, ok? Procedimento aí do 340, que basicamente são aquelas regrinhas lá de competência que a gente vê em teoria geral do processo também, ok? Beleza? Bom, gente, de contestação é isso, né? Para finalizar, na verdade, será a continuidade daquela primeira, tá? Não finalizamos aqui resposta do réu ainda. Eu vou mandar lá no grupo também uma questãozinha mais prática sobre esse tema, né? Às vezes fica muito abstrato a gente estudar dessa forma, infelizmente. Vamos pegando e vendo ali como que é uma contestação mesmo. Eu acho que isso traz ali um pouco mais de, vamos assim, menos abstração desse conteúdo processual que já é um pouco abstrato, para a gente começar a ter uma visão mais prática desses institutos aí, ok? Mas, enfim, era isso que eu queria repassar nessa primeira reposição em relação a respostas. A gente vai continuar com reconvenção e ainda com o restinho aí que falta de procedimento comum no CPC com vocês, ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aí.